Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer as principais informações do Internacional nesta segunda-feira, de folga, mas que já tem problemas para o técnico Mano Menezes pensar a partir de amanhã e para os dois jogos que antecedem as decisões contra o River Plate pela Copa Libertadores. A apresentação do goleiro uruguaio Sérgio Rocher, que confirmou o chapéu do Inter no seu maior rival no Grêmio. Mário Fernandes fechando com o clube lá na Rússia e dando dinheiro para o Internacional. O anúncio de Alexandre Alemão no futebol espanhol. Os detalhes da saída de Gabriel Baralhas e do seu retorno ao futebol goiano. A proposta do Internacional por Agustin Martegani. E ainda o reforço que nem anunciado foi, mas já está em Porto Alegre no CT Parque Gigante. É muito assunto nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Bora lá, rapaziada, tem muita informação de Internacional para trazer de hoje para vocês, tá? O Internacional que folgou nessa segunda-feira depois do empate contra o Palmeiras em 0-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro se reapresenta amanhã pela manhã, 10h30 da manhã, no CT Parque Gigante. Estarei lá para contar tudo para vocês e também nos meus espaços na Rádio Bandeirantes, mas tem detalhes importantes para essa reapresentação. A ver a situação de Arangues e Mercado, que saíram no intervalo do último jogo contra o Palmeiras, o Arangues com um problema no quadril e o Mercado com um desconforto muscular na coxa esquerda. Aliás, o Mercado não é a primeira vez que tem problema, seja na coxa esquerda ou direita. A ver a situação dele e também do Charles Arangues a partir da reapresentação de amanhã. Passaram aí por exames de imagem e a gente vai ter o resultado amanhã. Lembrando, Maurício e Pedro Henrique seguem no departamento médico, possivelmente ao longo dessa semana tem alguma transição de atividades da fisioterapia para o campo, mas os dois seguem no DM, o Pedro Henrique se recuperando de distensão grau 2 que teve na coxa direita, ainda tem uma semana pelo menos, uma semana e meia de recuperação, vai ser preparado para o jogo contra o River, e o Maurício teria pelo menos uma semana e meia, duas ainda de recuperação, lesão na coxa esquerda, tá? Também sendo preparado para o jogo contra o River Plate. Então Maurício e Pedro Henrique seguem fora, o Vitão levou o terceiro amarelo contra o Palmeiras, tá fora, o Moledo suspenso pelo doping, tá fora, Arangues e Mercado serão reavaliados, são muitos desfalques para esse jogo, pelo menos contra o Bragantino no domingo. Ainda tem o Cuiabá antes da decisão lá do dia 1º, jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores da América contra o River Plate lá na Argentina, o jogo de ida. Nessa segunda-feira ainda, o Sérgio Rocher foi apresentado na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio. Eu estava por lá e trouxe um conteúdo para vocês. O último vídeo aqui do canal, então tu vai assistir todo esse vídeo. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações aqui também do canal para tu não perder nenhum conteúdo. Tu vai ser sempre notificado, então já deixa o like que também ajuda a recomendar o vídeo para todo mundo. Mas o último vídeo aqui do canal, depois que tu vê esse aqui, tem eu falando sobre a apresentação do Rocher direto da sala de coletivas do Beira-Rio com maiores detalhes e tu também confere lá, tá certo? Vamos para informações de mercado de transferências, tá, pessoal? Tem informações bem importantes aqui nesse vídeo. Primeiro, o Alexandre Alemão foi oficializado pelo Real Oviedo da Espanha, time da segunda divisão espanhola, que faz parte do Grupo Pachuca. Ele está sendo vendido, em resumo, para o Grupo Pachuca, vai primeiro jogar no futebol espanhol no Real Oviedo na segunda divisão e depois vai para o Pachuca do México. Ele está emprestado ao Real Oviedo, vai em definitivo para o Pachuca em junho do próximo ano de 2024, operação toda de 3 milhões e 200 mil dólares, só para o Inter 2 milhões e 300 mil dólares, mais de 10 milhões de reais que o Inter vai ter da operação do alemão e ainda vai conseguir manter 30% de, quem sabe, uma futura venda do Alexandre Alemão. Aí vocês vão me perguntar, e o Baralhas, Lucas? O Baralhas também tá com tudo certo para ser anunciado como jogador do Atlético Goianiense, possivelmente isso acontecerá amanhã. E aí tem detalhes importantes sobre a ida do Baralhas para o Atlético Goianiense, perdão. O Baralhas está indo emprestado para o Atlético Goianiense. Além disso, o Atlético vai pagar 2 milhões de reais ao Inter por 20% do Baralhas. É um negócio meio louco. Explico aqui. Ele estava no Atlético Goianiense, lá no início da temporada, o Inter comprou o Baralhas, pagou 5 milhões de reais por 60% do jogador e não deu certo. Não deu certo nesse período que ele esteve aqui em Porto Alegre, e aí o Atlético tentando negociar com o atleta, tá buscando ele por empréstimo, mas ainda assim vai comprar 20% do jogador por 2 milhões. Então o Inter pagou 5, vai ganhar 2 agora, ficou então de fato um gasto de 3 milhões mais do que o Inter gastava de salário. O que eu tenho é que ele ganhava cerca de 280 mil reais mensais aqui no Internacional, e o Atlético Goianiense vai arcar com todo o salário do Gabriel Baralhas
lá em Goiânia. É importante frisar isso também, tá certo? Outra informação importante de mercado para o Internacional nesta segunda-feira foi a confirmação do Zenit da Rússia da contratação de Mário Fernandes, lateral que esteve no Internacional, chegou no final do ano passado, início dessa temporada, e não ficou aí 4, 5 meses e acabou saindo do Internacional. Tinha numa cláusula da rescisão que ele fechando com algum clube até o final da temporada, que era até onde ia o vínculo dele com o Internacional, ele teria que indenizar o Inter 365 mil euros, cerca de 2 milhões de reais. No fim das contas ele fechou, o Zenit vai pagar isso pro Internacional, tanto que foi o motivo da briga entre Inter e CSKA, porque o CSKA tentou repatriar o Mário Fernandes. Obviamente, né? Seria o jogador que pagaria esse valor ao Inter, mas não é o jogador, é o clube que contrata ele que paga na prática. E o CSKA não queria pagar o Inter, porque disse que já tinha liberado de graça ele para ir vir pro Internacional por empréstimo, não queria, em definitivo, perdão, não queria ter que arcar com esse custo, não achava justo o CSKA. O Zenit pagou e aí tá levando ele 2 milhões de reais nos cofres do Inter, já que o Mário Fernandes agora é jogador do Zenit. Afinal, faz falta o Mário Fernandes? Vocês gostariam de tê-lo aqui como opção ainda? Acha que foi um péssimo investimento? Enfim, deixa aqui nos comentários. Ainda sobre mercado, a expectativa pelo anúncio de Bruno Henrique. O Bruno Henrique até agora não foi anunciado pelo Internacional, mas pela informação que tem hoje pela manhã, estava no CT Parque Gigante, tá? O Inter estava de folga, mas ele apareceu lá no CT Parque Gigante, fez atividades na academia do clube, deu voltas no gramado e amanhã vai ser o primeiro contato dele com o restante do grupo até o momento que eu tô gravando e possivelmente não vai ser hoje o anúncio do Bruno Henrique, mas deverá acontecer amanhã. 2 anos e meio de contrato do Inter com o Bruno Henrique, volante de 33 anos, trabalhou com o Mano em Corinthians e Palmeiras, estava no Al Ittihad, foi um dos melhores jogadores do último Sauditão como segundo volante. Importante destacar isso. Sobre salário do Bruno Henrique, muita gente me perguntou, tá? 750 mil reais mensais vai ganhar o Bruno Henrique aqui em Porto Alegre, isso me foi confirmado, tá? Ele vai ganhar 500 mil na carteira, 500 mil de salário e pegando luvas, porque ele estava livre no mercado, então o Inter não precisou comprar de algum clube, foi direto no staff e no Bruno Henrique. O Inter vai pagar em luvas diluídas no tempo de contrato. Então essas luvas vão dar mais ou menos 250 mil reais por mês, fazendo as contas, 750 mil vai ganhar o Bruno Henrique aqui em Porto Alegre, tá certo? Para fechar o vídeo, tá, pessoal, uma informação ainda muito importante de mercado sobre o interesse do Internacional em Agustin Martegani. O que me foi passado é que não foi só o interesse, aquele interesse por intermediários de procurarem o São Lourenço, procurarem o staff do atleta para perguntar como é que estava a situação dele. Não. Passou disso e teve uma oferta, uma nova oferta por Agustin Martegani. Lembrando, jogador argentino, segundo volante, /meia, surgiu como uma joia lá no São Lourenço e tá lá ainda. Ele teve uma lesão no tornozelo depois de ter negociado e fechado a negociação com o Inter. É até importante que se diga que na última janela o Inter esteve bem próximo do Martegani, fez 2 ofertas, na segunda o São Lourenço aceitou o jogador também e aí acabaram recusando de última hora pedindo mais grana. Mas o ponto, e o Inter ficou bem incomodado na época, o ponto é, teve esse contato de um terceiro representando o Internacional com o staff do atleta perguntando a situação dele. E me foi passado que foi feita uma oferta pelo Agustin Martegani de 2 milhões de dólares por 70%. Por que esse valor é mais baixo do que o Inter tinha oferecido na última janela? Porque o Martegani se desvalorizou. Ele teve a lesão no tornozelo, voltou e não voltou tão bem. Ele tá intercalando entre time titular e time reserva, mas tá jogando mais na reserva do que no time titular. E por isso os valores são um pouco mais baixos do que eram na última janela. O Inter fez uma oferta de 2 milhões de dólares por 70% e ouviu do São Lourenço que o clube argentino quer 3 milhões de dólares por 50%, ou seja, eles querem 1 milhão de dólares a mais e uma porcentagem mais baixa, ao invés de 70%, 50%. Por enquanto o Inter não enviou nenhuma contraproposta e, pelo que eu tenho, nem deve fazer isso, ainda mais com a chegada recente também do Bruno Henrique e outros nomes que o Inter também está trabalhando, não deve mais uma vez ter um fechamento positivo com o Martegani, tá certo? Deixa tua opinião desses assuntos que a gente trouxe aqui no canal, nesse conteúdo, aqui nos comentários. E não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.